Salve pessoas! Tudo certo? Então, hoje num cenário diferente aqui, mas vamos conversar um pouco sobre Grêmio 4, Corinthians 4 também. Aliás, Corinthians 4-4 Grêmio, partida que aconteceu ontem em Itaquera pelo Brasileirão Série A, uma partidaça, um dos maiores jogos de futebol que eu já assisti, um dos melhores, de maior entretenimento, mas como se sabe, qualquer pessoa que acompanha futebol e faz algum tipo de análise técnica um pouco mais exigente, sabe-se que por trás de uma partida com muitos gols tem também muito a ser comentado, tem muitas falhas técnicas e estratégicas também, então vem comigo. O Grêmio é refém de sua própria inconsistência. Inconsistência essa que se apresenta em diferentes formas. Às vezes, durante uma fase, durante uma série de partidas, às vezes em uma partida específica que não consegue manter a consistência das outras, e às vezes até em determinados momentos de uma partida em específico, como foi o caso de ontem. Então é isso que eu quero comentar hoje, como a falta de concentração, a falta de foco, a falta de uma performance competitiva nesse caso, ao longo dos 90 minutos de uma partida, afetaram o jogo do Grêmio e provavelmente foram a causa principal para o Grêmio não ter saído com os 3 pontos de Itaquera. Olha, eu acho que esse placar ninguém estava esperando, mas de minha parte, não vou mentir, eu estava com muita dificuldade para traçar qual que seria o perfil desse jogo antes que ele começasse. Qual que era o meu palpite? Quem que iria vencer a partida era muito difícil de dizer, porque o Grêmio não veio de uma partida boa contra o Bragantino, apesar de estar numa fase, em geral, que fornece a ele o terceiro lugar do Brasileirão, e o Corinthians vem de uma fase ruim também, com partidas ruins como a última derrota para o Fortaleza, como o derby contra o Palmeiras que não foi bom, contra a quase desclassificação para o Estudiantes, que se classificou nos pênaltis, mas não fez uma partida boa o Corinthians, pelo contrário, foi massacrado. Porém, o Corinthians jogava em casa, então era difícil de traçar o que ia acontecer. Mais diretamente, eu ficava em dúvida se o Corinthians ia querer tentar forçar uma saída do Luxemburgo, sujar ainda mais a imagem dele para acabar resultando numa demissão, porque o Luxemburgo, desde que chegou no Corinthians, vem sendo péssimos resultados, vem sendo horríveis, então a fase é realmente muito complicada, ou se o Corinthians, ao menos desse lado, ia tentar fazer uma performance mais consistente para agradar a torcida, que geralmente enche a Neoquímica Arena e que, enfim, Corinthians jogando em casa é muito forte, e isso tem uma razão que é pela torcida, bem lógico. Da parte do Grêmio, ficava em dúvida se ia conseguir manter essa performance positiva com um plano de jogo bem definido, que foi o que rendeu ao Grêmio o terceiro lugar do Brasileirão até aqui, ou se ia ser mais uma daquelas partidas inconsistentes, como foi contra o Bragantino, como foi, no caso, jogando fora de casa, tendo performances ruins e inferiores ao que podia ser. Para começar a análise do jogo, então, pelo primeiro tempo, a verdade é que existem diferentes momentos dentro dessa primeira etapa. O primeiro momento é ditado mais pelo Grêmio, que é até os 30 minutos, e depois dos 30 minutos da primeira etapa, a situação muda um pouco de aparência. Mas enfim, falando do primeiro momento, o jogo na verdade é disputado. O Corinthians, se não me engano, até tem mais a bola, eu digo isso até ali os 27, 30 minutos do primeiro tempo. O Corinthians tem mais a bola, mas é menos objetivo. O Corinthians não demonstra ter um plano de jogo, um plano, uma intenção de como chegar ao gol do Grêmio. O Grêmio, pelo contrário, tem planos, quando os jogadores têm a bola nos pés, sabem como chegar à área adversária, e isso dá o mérito dos 2 gols que aconteceram. O primeiro com o Natan e o segundo com o Cristaldo. Nesse primeiro momento, então, do primeiro tempo, embora o Grêmio não exerça superioridade em termos de muito mais posse de bola, ou de, enfim, seja um massacre que o Grêmio dita o volume do jogo, mas ele exerce superioridade em termos de ser mais objetivo e em termos de dar medo para o Corinthians quando tem a bola no ataque. E é essa característica do Grêmio que leva ao primeiro gol, de chegar na frente da área e não se afobar de maneira geral. Continuar tendo um bom toque de bola, uma boa troca de passes, que resulta na infiltração do Natan em uma triangulação, não lembro com que jogador que foi agora, mas que ele entra na área e consegue o chute cruzado para fazer 1-0 para o Grêmio, muito bem aos 21 minutos de jogo. Depois, o Grêmio não perde a concentração e o Corinthians não retoma assim, não retomar porque não teve em momento algum da partida uma sede por um resultado ou, enfim, um caminho claro para o gol, mas na verdade a partida segue basicamente no mesmo ritmo e isso indica a superioridade do Grêmio, a manutenção dessa objetividade que é maior para o tricolor. Então,
chega no cruzamento do Reinaldo, a bola para dentro da área, Cristaldo de cabeça, indefensável para o Cássio, Grêmio 2-0. A partir desse momento, vitória encaminhada. A minha análise até aí, então, era de que o Corinthians ia fazer essa partida mesmo que veio fazendo nos últimos jogos, de ser praticamente inofensivo, de ser um time fraco, sem instrução tática e com uma certa capacidade técnica, mas ainda assim muito insuficiente para se sobressair em praticamente qualquer partida. E de que o Grêmio ia manter sua personalidade, que é a personalidade que deu uma boa performance no Brasileirão até aqui, e assim, achava que podia ser uns 3, 4-0, dependendo da vontade do Grêmio de se dedicar ao jogo e encaçapar ainda mais bola. Como diz a narração do Caio Ribeiro no FIFA, tem gente que fala, né, o vulgo ditado, de que o 2-0 é o placar mais perigoso do futebol. Eu discordo, 2-0 para mim é vitória encaminhada. E é assim que eu penso mesmo, mas pelo jeito o Grêmio discorda, porque o Grêmio praticamente falece em campo a partir dos 30 minutos e fica um cenário, assim, incompreensível o que acontece com o Grêmio em campo. Começa a dar mais a bola para o Corinthians, que com 2-0, levando 2-0 nessa fase ruim que o Corinthians está, já era para estar morto, mas o Grêmio quis que o 2-0 fosse um placar perigoso e deixaram o Corinthians jogar. Deixando o Corinthians jogar, as oportunidades aparecem. E olha que não aparecem de forma tão vasta quanto poderia se fosse contra o Botafogo ou contra o Palmeiras, qualquer time com uma capacidade tática um pouco maior. O Corinthians é muito limitado. Mas tendo mais a bola, atacando mais, as oportunidades vão aparecer e aparece assim num bueiro que tem a sua tampa removida pelo Vilhaçante, que faz um pênalti no Renato Augusto para o Fábio Santos cobrar e ele aproveita. Até aí tudo bem, pênaltis acontecem, são acidente de trabalho comum no futebol. Um time ser superior não quer dizer que ele não vai fazer um pênalti e permitir que o adversário, nesse caso aí, faça o 2-1 e reduza a desvantagem que ele estava tendo no placar até então. Normal. O importante é a atitude que o time vai tomar a partir de ter feito um pênalti e ter sofrido um gol, de recuperar a atenção e de falar, opa, vamos retomar o foco, não vamos deixar que a situação seja pior. O Grêmio continuou da mesma forma, não retomou o foco, não cuidou a vantagem que tinha na partida e a partir daí o Corinthians, mesmo sendo inferior, na minha opinião, taticamente, aproveita as oportunidades que tem e a falta de foco do Grêmio reflete nos outros 2 gols que o Corinthians, então, nos acréscimos até o final do primeiro tempo, reverte o 2-0 para um 3-2. Primeiro, o 2-2 numa cabeçada do Lucas Veríssimo a partir de um escanteio, que o Rodrigo Eli não sobe o suficiente, não sei porquê, talvez se enquadre nesse quadro aí de desatenção, porque não é um zagueiro ruim, mas no meio de um contexto de um Grêmio desatento e que dormiu no meio do jogo, acontece a cabeçada do Lucas Veríssimo e o Corinthians empata. Depois disso, o Grêmio continua no mesmo quadro de vamos ver o que acontece. Cruzamento do Maicon para a área e o Yuri Alberto adentra na frente do Grando livre, de cara pro gol, cabeceia e o Corinthians vira. Então notem, aqui eu não estou querendo tirar o mérito do Corinthians dizendo que não foi superior, que os gols aconteceram por acaso. Não foi por acaso de modo algum. Também não estou dizendo que o Grêmio é um time horrível, mas o fato é que se desligaram e deixaram o Corinthians jogar. Jogando, as oportunidades apareceram, primeiro ali num acidente de pênalti, depois numa falta de foco no escanteio, acharam que estava tudo bem, empataram o jogo. E depois, num avanço que o Yuri Alberto consegue, a chance livre, marca o gol. Eu só estou dizendo que se o Grêmio tivesse mantido o foco na partida, isso dificilmente teria acontecido. São questões muito simples, de erros, às vezes individuais, mas do sistema defensivo como um todo. Para o segundo tempo, o Grêmio volta com uma outra mentalidade, com outro comportamento, enfim, forma de se portar no jogo totalmente diferente. E daí não tem como não estranhar, não ter uma impressão de que os jogadores do Grêmio não têm uma mentalidade própria, não têm uma motivação própria dentro de campo, ou ao menos a partir de um certo ponto do jogo não tem mais. No início tiveram para abrir o 2-0, mas o que acontece depois? Como é que desliga sozinho assim e não tem capacidade de falar um pro outro, ô, bora, vamos se ligar. Tem que ir pro vestiário com um baque imenso desse que sofreu, uma virada incompreensível em, sei lá, 7, 8 minutos, que aconteceu tudo, aqueles 3 gols do Corinthians, para ir pro vestiário, levar xingão do Renato e da comissão técnica, e voltar tipo, opa, vamos lá, temos que buscar o resultado. É estranho, mas é a verdade. O Grêmio volta de uma outra forma pro segundo tempo.
A posse de bola continua bem dividida, mas no fim das contas não é isso que importa, é a objetividade, a capacidade de balançar as redes, e o Grêmio isso, como eu disse no início do vídeo, volta a ter no início do segundo tempo e balança as redes 2 vezes porque é mais objetivo, porque tem mais plano de jogo e tem mais instrução tática do que o Corinthians. Essa é a realidade. Então, 3-2 para o Corinthians, daí chega o Everton Galdino, homem dos gols bonitos, dessa vez conseguiu botar em campo a qualidade dele, faz um golaço de fora da área, acha o espaço muito bem e empata de novo para o Grêmio 3-3. Depois, numa infiltração, uma enfiada para o Soares, ele dá um bico no canto e faz o 4-3, vira de novo para o Grêmio. E daí a prova de que quando o Grêmio está atento, é isso que acontece. Tem capacidade de vencer um time que é inferior, como é o caso desse do Corinthians, ao menos no momento que vive atualmente. Tem capacidade de, enfim, sustentar uma vantagem no placar. Mas daí logo depois que acontece, perde o foco novamente. Claro que existem mudanças que acontecem no Corinthians, ali sai o Pedro e sai o Moscardo, que realmente não estava fazendo uma boa partida, entra o Juliano e o Wesley, que contribuem para uma nova, enfim, um novo modo de jogar do Corinthians, um novo comportamento em campo, mas no geral, o empate que vem no gol do Juliano é novamente culpa da falta de foco do Grêmio. A partir desse empate, desse quarto gol do Corinthians no segundo tempo, o jogo fica mais 50-50. O Grêmio recupera um pouquinho do seu foco, volta, no caso, a fazer uma partida um pouco melhor, mas o Corinthians também com possibilidades, também tendo a bola, também gerando situações ofensivas. Qualquer coisa podia ter acontecido, e daí a gente fala a verdade, a gente entra no mérito da arbitragem e a gente comenta o lance polêmico. O que era para ter acontecido? Era para ter sido marcado o pênalti e era para o Grêmio ter vencido essa partida. Era para ter acabado 5-4. Eu falei para meus amigos assim, quando tava ali o 4-4 na partida, nossa, vai ser feio se essa partida acabar 4-4. Vai ser sem graça, hein? Para uma partidaça como essa, ninguém acabar vencendo. Era pro Grêmio ter vencido. Erro da arbitragem, erro ridículo, assim, e eu não sei nem o que dizer, porque não tem como justificar a não marcação do pênalti no braço aberto do Yuri Alberto. Tem o cruzamento para a área, o Yuri Alberto tá assim com o braço. A bola bate no braço dele, impede o cruzamento e sai para fora. O braço dele está amplamente aberto. Não existe nada que justifique a não marcação do pênalti. E o VAR nem sequer chamou dentro da área. O único argumento um pouco plausível que eu ouvi falarem, no caso os corintianos falando, era de que o Yuri Alberto estava retirando o braço. Eu vi o lance várias vezes, eu acho que existe um leve movimento de colocar o braço um pouco mais para perto do corpo, mas na minha opinião não justifica. Eu não sou formado em arbitragem, eu não li toda assim o papel ali, não conheço exatamente a regra, mas a bola impede o cruzamento claramente e o braço está claramente expandindo a área corporal. Não existe justificativa para que o VAR sequer tenha chamado o Wilton Sampaio para rever o lance e marcar o pênalti. Então, assim, quem me conhece sabe que eu não gosto de vitória nos pênaltis, ainda mais quando o time, o Grêmio, teve seus deméritos, falhou em campo, teve uma descontinuidade muito grande, uma falta de foco muito grande, mas é a realidade, é o correto. A arbitragem tinha que ter dado pênalti e o Grêmio merecia sair com a vitória. Enfim, o time do Corinthians é um time frágil, o Grêmio vai bem no início do jogo para conseguir a vantagem de 2-0, sendo mais objetivo, atacando melhor do que o Corinthians, consegue o 2-0 de forma correta e consistente. A partir daí, tem um lapso de desconcentração que permite o Corinthians, mesmo sendo mais frágil, fazer 3 gols e virar o placar, uma coisa, assim, intolerável, mas que acontece, é a realidade, ao menos é a minha análise, é a minha opinião. Depois, no segundo tempo, o Grêmio volta melhor, mais focado, vira novamente e perde a vitória novamente no gol do Juliano, que dá o empate para o Corinthians em outro momento de falta de foco da defesa do Grêmio. Acho até que o Grando podia ter defendido a bola, mas isso aí é outra discussão. No final do jogo, pênalti não marcado para o Grêmio, de forma errônea, de forma, na verdade, até escandalosa, a gente pode dizer, por parte da arbitragem do Wilton Pereira Sampaio e também do VAR, que não chama ele. Mas é isso. O título vai ficar. O Grêmio é refém da sua própria inconsistência, mas foi refém também da arbitragem e a gente não pode ignorar isso.
Não vou falar de performances individuais aqui dessa vez, porque eu não quero que o vídeo fique longo demais, beleza? Então fica aí para uma próxima vez as análises individuais do time do Grêmio. Vou encerrando minha análise por aqui, lembrando que tudo que eu falei é a minha opinião, é a minha análise, é o meu pensamento a partir desse time do Grêmio. Eu não sou nenhum dono da verdade, então sintam-se livres para comentar aí, deixar aqui embaixo na aba dos comentários as opiniões de vocês, como que vocês veem essa performance do Grêmio e críticas, sugestões aqui pro canal. Tô sempre de mente aberta para escutar e ler o que vocês estão falando. No mais é isso, não esqueçam de se inscrever no canal caso tenham gostado do meu conteúdo, também deixar o like no vídeo. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.